Filho de milionário segue uma pobre garotinha que pegava sobras de comida num restaurante. E o que ele descobriu deixou todos chocados. Sam tinha uma vida bem tranquila. Todas as manhãs ele acordava, pegava o celular e mergulhava nas redes sociais. Depois disso, ele se levantava, tomava um banho e saía para almoçar. Sim, você ouviu direito, almoçar. Ele não era muito fã das manhãs. Raramente acordava antes das 11 horas. Ele arranjava desculpas sobre o seu relógio biológico estar desregulado, mas na realidade ele era um tremendo preguiçoso. E quem poderia culpá-lo? Seu pai era rico, um dos caras mais ricos da cidade. Parecia que Sam nunca iria mudar seus modos e se tornar um adulto responsável. Até que ele conheceu Nina. O pai de Sam tinha construído sua fortuna do zero, então ver seu próprio filho relaxado dessa forma o atingiu em cheio. A verdade era que o Sr. Anderson se sentia culpado pelo tipo de pessoa que o filho havia se tornado. Ele perdeu sua mãe quando era muito jovem, e isso deixou um vazio. E o Sr. Anderson tentou preenchê-lo exagerando e mimando-o. Como resultado, ele era indeciso, preguiçoso e pouco responsável. Sam tinha o hábito de acumular enormes contas em coisas como roupas e sapatos. Ele as usava talvez uma vez e pronto, já descartava. Além disso, mesmo tendo um cozinheiro de alta qualidade na mansão que dividia com seu pai, Sam preferia comer fora todos os dias. Ele tinha um restaurante preferido, onde ia praticamente todos os dias. O nome do restaurante era Maison Humberto. Esse restaurante era absurdamente caro, mas como era o ponto de encontro de celebridades, então era lá que Sam escolhia para almoçar. Ao entrar no restaurante, ele seguia diretamente para sua mesa habitual no terraço, que oferecia uma vista deslumbrante para o mar. O próprio dono do restaurante se aproximou para anotar o pedido. Sam apenas sorriu e disse honestamente: "Não faço ideia do que eu quero hoje." "Cara, eu tive uma ideia louca. Traga-me toda a comida que tem no seu cardápio." Alguns minutos depois chegaram vários pratos. Sam pegou um pouco daqui, um pouco dali, mas na maior parte o banquete delicioso permaneceu praticamente intocado. Ele estava prestes a chamar o garçom para retirar a comida não tocada quando alguém interrompeu seu plano. "Com licença", disse uma voz infantil. "Você vai comer isso?" Sam se virou, avistando uma garota que não podia ter mais do que 8 anos de idade, com olhos castanhos e enormes fixos nele. "Comer o quê?" Sam perguntou, já curioso. A garota acenou timidamente em direção à mesa cheia de comida. "Ah, eu já comi o suficiente. Posso pegar um pouco?" perguntou a garotinha. Sam disse: "Claro, pegue o que quiser", recuando um pouco. "Embora eu devo te avisar que provavelmente está frio agora, e comida fria simplesmente não presta." "Não, está muito boa", respondeu a menina já comendo. Sam ficou surpreso e sentiu suas bochechas esquentarem. "Bem, eu suponho que sim. E você está com fome?" "Estou morrendo de fome", respondeu a menina já com urgência em sua voz. "Sirva-se do que quiser", disse Sam, se sentindo um pouco envergonhado. A garota se aproximou e não perdeu tempo em encher uma sacola de comida. Depois de terminar, ela lançou um sorriso grato e saiu correndo com medo dos garçons. Aquela breve interação continuou a incomodar Sam. Ele não conseguia se livrar da lembrança da garota com seus grandes olhos expressivos, rosto delicado e aquela simples pergunta: "Você está com fome?" Sam percebeu que a fome verdadeira nunca havia sido sua companheira. Ele poderia ter se sentido um pouco faminto ou ter apetite saudável, mas a fome desesperada que aquela garota estava experimentando, ele nunca havia sentido. Isso era algo totalmente estranho para ele. Ele não podia ignorar a realidade dura que a criança, que se chamava Nina, apresentou a ele. No dia seguinte, Sam, como de costume, retornou ao restaurante. Quando ele estava terminando sua refeição, a garota apareceu silenciosamente novamente em sua mesa. "Oi", ela cumprimentou. "Oi", respondeu Sam, surpreso por vê-la novamente. "Como você está?" "Estou bem, obrigada", respondeu a garota educadamente. "Você vai comer isso?"
A garotinha apontou com o dedo para uma generosa porção de lasanha, queijo e manjericão, que criava uma visão tentadora. Não, pode pegar, respondeu Sam. Um sorriso amplo de gratidão se espalhou pelo rosto da garota e ela não perdeu tempo em transferir a lasanha para uma sacola plástica novamente. Sam esperou que ela se afastasse antes de discretamente começar a segui-la. A garota pulou a grade do terraço e escapou pelo jardim. Sam ficou para trás para não ser visto, mas se certificou de não perder de vista a garotinha que corria entre as árvores. Ele seguiu a garota até que ela chegou em um terreno abandonado, onde um trailer velho e enferrujado estava apoiado em tijolos. Era para lá que a garotinha estava indo. Ele a viu abrir a porta e entrar, ainda segurando a sacola de comida. Alguns minutos depois, ele bateu na porta do trailer. Houve um longo silêncio e, em seguida, a porta se abriu. A garota olhou para Sam com olhos assustados. « O que você quer? » ela perguntou. « Eu não vou te machucar, disse Sam gentilmente. Eu estava preocupado com você. Você está sozinha? Não, a garota respondeu. Meu irmão está aqui. Outra criança com grandes olhos espiou pela porta. O segundo garoto parecia ter 5 ou 6 anos. Onde está sua mãe? Sam perguntou. Morta, disse a garota abruptamente. Meu pai também. Todo mundo está morto, exceto eu. Você tem a mim, Nina, disse o menininho. Qual é seu nome? Sam perguntou. Por que vocês dois estão aqui sozinhos, Nina? Ela deu de ombros, uma mistura de resignação e determinação em sua voz. Johnny e eu acabamos em um lar adotivo, mas as pessoas que nos levaram eram terríveis. Eles só queriam o dinheiro da bolsa. Então eu peguei o Johnny e fugimos. Estamos indo bem. A gente prefere ficar longe de adultos que gritam com a gente e batem na gente o tempo todo. Mas vocês dois estão passando fome. E nem todos os adultos são assim, vocês sabiam? Meu pai, por exemplo, é diferente. O rosto de Nina mostrou uma amargura além da sua idade. Bem, você tem sorte então, ela retrucou. Pode-se considerar uma pessoa de sorte. A curiosidade brilhou nos olhos de Johnny quando ele falou, você tem irmãos? Sam balançou a cabeça com um suspiro. Não, sempre desejei ter, mas perdi minha mãe. Num lampejo de inspiração, Sam teve uma ideia. Empacote suas coisas, vocês vêm comigo. O Sr. Anderson ficou chocado ao ver seu filho chegar com 2 crianças magras e sujas, mas seu filho explicou a situação e o pai ficou surpreso pela atitude tão altruísta do filho e decidiu entrar em ação. Ele ligou na hora para um amigo que pertencia aos serviços sociais e, a pedido de Sam, ele decidiu adotar as 2 crianças. Quando o Sr. Anderson adotou Nina e Johnny, a vida de Sam deu uma guinada. Os dias de dormir até às 11 horas se foram. Agora ele se levantava ao amanhecer às 6 da manhã para estar presente no café da manhã e levá-los para a escola. O senso de responsabilidade o fez decidir voltar para a faculdade e essa se tornou uma meta pessoal para Sam. Ele sentia a responsabilidade de ser um modelo para seus irmãos mais novos, o que o impulsionou de volta ao estudo. Ele queria mostrar a importância da educação e da dedicação para as crianças. Participar de aulas e cuidar de Nina e Johnny nem sempre era fácil. Sam se viu afundado numa nova rotina, comparecendo a palestras enquanto era um irmão mais velho confiável. Era difícil, mas era uma tarefa que ele abraçava de todo o coração. No fundo, a decisão de Sam de retornar à faculdade não era apenas para obter um diploma. Era sobre dar um exemplo para seu irmão e sua irmã, provando que com determinação e perseverança você pode alcançar qualquer objetivo, não importa qual responsabilidades a mais você tenha. O pai de Sam estava realmente orgulhoso de como o filho havia se tornado dedicado, sério e transformado. Quando a garotinha chegou para pedir ajuda para Sam, na verdade, os dois foram ajudados. E as 3 vidas, ou melhor, as 4 vidas, das 2 crianças e dos 2 adultos, agora se tornaram melhores. É como dizem, Deus escreve certo por linhas tortas. E você, acredita que foi Deus quem mandou a garotinha ir pedir a comida para Sam? Se sim, deixa aí nos comentários.
Não esqueça, é claro, de deixar aquele like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente aqui. Eu agradeço de verdade por assistir.